Quem está começando no mundo dos investimentos sempre tem muitas dúvidas e mesmo com tanto conteúdo acessível, não se sente confortável para dar os primeiros passos. Será que fazer assinatura de uma casa de análise de investimento e contar com indicação de profissionais é uma boa ideia para essa etapa da sua jornada? Se tu nem sabe o que é uma casa de análise, então achou o vídeo certo. Eu vou te explicar tudo sobre isso e no final eu vou te falar a minha experiência para que você não caia numa furada. Bem-vindo ao Simplifica, o canal que te ajuda na relação família, trabalho, tempo e dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre as casas de análise, também chamadas de casas de research. São empresas que vendem uma espécie de consultoria para os investidores que querem informações mais facilitadas sobre onde e como investir. A pessoa paga uma assinatura e, em troca, recebe periodicamente relatórios, indicações de um tipo específico de investimento ou de vários, conforme o plano que ela contratar. Existem muitas dessas empresas e as mais conhecidas são a Empíricos, a Suno Research, a Levante, a Nord, a Speech, entre outras. É um segmento que vem crescendo muito no Brasil. O principal fator de crescimento das casas de análise é o aumento do interesse das pessoas físicas em entrar no mundo dos investimentos. No Brasil, culturalmente, as pessoas fazem investimentos seguindo as orientações do gerente dos bancos. O problema é que 99,9%, para não dizer 100%, esses gerentes eles são forçados e pressionados para dar lucro para o banco e bater metas. Muito mais do que estar preocupado se o cliente vai de fato fazer um bom investimento. E isso vem mudando graças às casas de análise e à internet, que tem muito conteúdo bom e de graça, onde as pessoas só precisam agradecer com o nosso trabalho com o like. O nosso porque eu já estou pedindo para você não esquecer. Valeu? As pessoas começaram a obter mais informações e hoje elas estão criando coragem de sair da poupança, mas ainda tem muito espaço para crescer. No Brasil, só para dar uma ideia, menos de 2% da população investe em bolsa de valores. Nos Estados Unidos, esse número vai para 52%. Tudo bem, tem todo um contexto histórico por trás disso, mas esse é o número, é um fato. A maioria das casas de análise avaliam e indicam investimento com foco no longo prazo, um conceito que é chamado de Value Invest. Traduzindo em português, seria investimento de valor. Ele foi criado por Benjamin Graham por volta de 1930. Ele é um ícone das finanças. Ele fez mudar a conotação que existia nos Estados Unidos sobre bolsa de valores, que era tido como cassino. Não só lá, como em todo o mundo. Estima-se que a rentabilidade dos investimentos dele ficou na casa de 20% durante o período de 20 anos. Mas tem também casas de análise que fazem análise gráficas para transações de curto prazo, os chamados day trade. Fica aí que eu já vou te falar as vantagens e desvantagens para você ver se vale a pena contratar esse tipo de serviço e também da experiência que eu tive para ver se te traz um insight, se vale a pena ou não. Diferentemente dos fundos de investimento, as casas de análise elas não vão te poupar de, por exemplo, abrir conta numa corretora, você ter que acessar o home broker para fazer uma compra, uma venda de ativo. O trabalho deles é fornecer indicações, explicar, fundamentar o porquê eles estão fazendo aquela sugestão de compra ou de venda e você coloca em prática ou não. Até mesmo eles podem sugerir carteiras completas. Agora, se você quer uma forma muito mais cômoda, eu sugiro que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui no card, caso você esteja vendo pelo computador. Eu vou deixar também o link na descrição para entender o que os fundos de investimentos podem te beneficiar nesse sentido. Então, quais as vantagens das casas de análise? Entre os pontos positivos, eu destaco alguns como o recebimento das informações sempre atualizadas, com frequência. Os investidores menos experientes normalmente ficam apavorados quando o mercado está em queda. E quando recebem esses relatórios dos especialistas, acaba dando uma certa tranquilidade nesses momentos de maiores turbulências. O outro ponto positivo é a praticidade. Os relatórios chegam para você, você não precisa ficar fazendo pesquisa e eles são muito bem detalhados, muito bem escritos também. As análises são especializadas, então cada casa normalmente tem de 2 ou 3 ou até mais especialistas focados exclusivamente em cada segmento, em ações, em fundos imobiliários, em cada um. Entre os pontos negativos é porque elas
custam caro essas assinaturas. E se você é um pequeno investidor, talvez comprar uma assinatura dessa vai pesar muito mais do que seu investimento. Acredito que talvez se torne mais vantajoso para quem possui um patrimônio investido por volta de 30 mil reais ou mais. E não existe certeza de lucro. Mesmo as indicações sendo feitas por especialistas, eles também podem errar e são isentos de responsabilidade. O outro ponto negativo é que limita o seu aprendizado, porque você acaba ficando acomodado, você apenas vai seguir as indicações do especialista. A minha experiência com uma grande casa de análise não foi das melhores, mas eu não posso generalizar, porque existem boas casas e aqui fica o meu alerta. Porque, primeiramente, eu notei que elas não são tão independentes assim como eu achava. Eu assinava uma carteira de ações e meses depois essa empresa ela foi comprada por um banco. Ele se tornou acionista majoritário. E assim como num passe de mágica, muitas empresas, muitas ações que faziam parte da carteira daquele banco que ele recomendava, passou a fazer parte dessa carteira também. Isso já começou a me abrir o olho. E outra coisa que me incomodava era a insistente recomendação de compra. O motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste esperando aprovação. O que nitidamente deixava claro que os gestores dessa empresa ganham ao incentivar determinada movimentação, compra e venda de ativo. E um outro detalhe, quando a gente ainda é inexperiente, todos os relatórios que a gente lê, como eu falei, são muito bem detalhados, muito bem escritos. A gente acha que aquela empresa é excepcional. Na verdade, a gente acha que todas as empresas são muito boas e a gente não quer ficar de fora de nenhuma. E a gente investe. Aí na semana seguinte vem mais notícia boa daquela empresa, você compra mais ações, você está sempre interessado em comprar mais. Ou seja, eles te bombardeiam de informações e te instiga a estar sempre comprando, vendendo, movimentando a carteira. Vende essa, aumenta aquela, aumenta o percentual, faz rotação de carteira. A gente fica igual cachorro correndo atrás do rabo porque a gente não tem muito dinheiro em caixa, então a gente acaba querendo vender a ação de uma empresa para comprar de outra. Enfim, eu não sei se a maioria de vocês já leram a descrição aqui do canal, onde eu faço uma breve apresentação pessoal, falo um pouco da minha formação. Lá eu comentei que atualmente estou cursando pós-graduação em Finanças e Investimentos pela PUC. Numa aula recente, o professor Bernardo Nunes, que, diga-se de passagem, não é meu parente, ele é um economista especializado em finanças comportamentais. Ele apresentou um estudo onde mostra que a frequência de informação, às vezes, ela não ajuda. Pelo contrário, o excesso, às vezes, de informação, ele pode até atrapalhar. Vamos dar uma olhada no trecho dessa aula. Recebe informações sobre a posição do ativo financeiro a cada segundo, né, tempo real, e outro grupo recebe informações a cada 4 horas. Uma das suposições, né, das finanças tradicionais é que quanto mais informação a gente tem, melhor seria a performance, né? Mas não é o caso aqui. Aqueles grupos de investidores que receberam informações mais frequentemente, a cada segundo, eles tiveram acumulado, né, durante 250 horas de experimento, um retorno, né, menor, e eles também investiram menos na categoria de ativo arriscado, né, num ativo que dentro do experimento era como se fosse uma ação, né? A gente consegue ver aqui no eixo vertical, está o percentual investido no ativo arriscado. Aqueles que receberam informações a cada 4 horas, né, menos frequência de informação, acabaram arriscando mais no seu portfólio. E, por consequência, tiveram melhores retornos do que aqueles que receberam informação real-time. Tá? Então, isso corrobora com aquela ideia de que nem sempre mais opções, ou nesse caso, mais informação, vai levar a gente a otimizar o nosso comportamento. Eu acelerei o vídeo para deixar um pouco mais dinâmico. Por isso, eu sugiro que avaliem com bastante critério as recomendações de assinaturas que vocês vão receber aos montes, por e-mail, ver em site, em revistas. Hoje, eu entendo que tem excelentes empresas que fazem um trabalho muito sério. E avalia, veja aquilo que está dentro da realidade para ver se vale a pena contratar um tipo desse serviço. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Aqui é tudo na faixa e se agregou alguma coisa para você, pode ser que ajude também outras pessoas. Então, por favor, clica no botão de curtir para mostrar para o YouTube que esse vídeo também pode ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. O meu nome é Wendel Nunes, esse é o Simplifica. Prazer te ver por aqui. Um grande abraço. Tchau.